Eu nasci em São Paulo, na Penha. Desde pequeno sempre tive problemas de relacionamento com as pessoas. De pequeno já aprendi a passar a mão nas meninas dentro da escola. E eu me lembro que nunca ninguém me levou para a escola não, cara. Eu desde os 7, 8 anos sempre fui para a escola sozinho, eu tomava muito sozinho. Eu apanhei muito, bati muito, porque era um menino ruim. E na sexta série, foi o ano que eu fiz 14 anos, foi onde eu conheci a maconha, e meu pai falou um dia pra mim assim, eu com 14 anos de idade, ó, cara, se você não quer saber de estudar, você vai trabalhar. E aí foi quando eu conheci outras pessoas, eu comecei a viajar sozinho com 14 anos, e foi indo, até uma época que eu me apaixonei, né? Com 16 anos, que eu tive assim uma grande paixão da minha vida, que eu consegui parar de usar droga, eu voltei a estudar, eu tinha, parece que alguma razão para mim poder viver, né, decentemente. Aí ela me traiu com o marido da irmã. Eu fui mandado embora sem direito a nada da CBE, por roubo. Talão de cheque, cigarro, isqueiro, enfim, tudo que pegava na mesa eu catava. O que a gente sabe hoje é que tem pessoas com maiores vulnerabilidades, com predisposições, com fatores de risco que vão levar elas a usarem determinadas drogas. São fatores de risco, né? Não quer dizer que usa uma droga, então vai usar outra, ou se usa aquela droga, então certamente vai desenvolver dependência. Isso tudo é muito dependente de o quão vulnerável o indivíduo é e quais são os fatores de risco que ele tem. O crack é um belo exemplo, é a questão social, a questão de falta de estrutura social, não ter educação, não ter renda, né, tá no desemprego, e isso tudo são fatores de risco que vai aumentar a chance de a pessoa usar uma droga e usar uma droga cada vez mais forte, muitas vezes, e desenvolver a dependência, que é o que faz o usuário de crack tá em situação de rua, que é a Cracolândia. É um grupo de pessoas que já desenvolveu uma dependência e abdicou de absolutamente todas as outras atividades da vida dela e substituiu isso pelo uso. Eu comecei em 89, né? Ainda nem comercializava ainda, né? Com meu irmão, né? Assim, ele usava, comecei a usar também. Na época eu só fumava maconha, eu era muito novo também, né? Comecei muito cedo, né? Comecei cedo demais. Tinha uns 7, 8, 9 anos. Substâncias psicoativas são todas aquelas capazes de interferir no funcionamento do cérebro humano e, por conseguinte, da mente humana. As plantas psicoativas, né, elas, parte delas é utilizada por todos nós. Eu vou dar o exemplo mais corrente, que é o da cafeína, né? Ou então que está presente no café, no guaraná, no chamate, no chá verde. Um outro exemplo é a noz de cola, né? Que está presente na Coca-Cola. E aí, com 17 anos, eu conheci a minha esposa, minha primeira mulher. Né? Ela era mulher de um amigo meu. E eu briguei com esse amigo meu por causa de uma festa, alguma coisa assim. E a maldade que eu pensei na hora, eu falei, eu vou catar a mulher dele. Eu saí com a menina dele, depois de um período ela acabou largando dele e ela acabou engravidando. E eu era muito novo, eu tinha 17 anos, e eu me lembro até hoje que meu pai arrumou uma clínica, ele chegou em casa, tirou um pacote de dinheiro e me deu, e ela tirou a criança lá, né? Outra coisa que eu tinha que pagar na minha vida, né? Ela engravidou de novo, aí teve a minha filha que hoje está com 27 anos, e essa época foi muito difícil para mim, porque era muita droga, enfim, foi quando eu conheci a cocaína. Só que naquela época é diferente de hoje, né, cara? Porque não existia crack, não existia... A gente tomava muito xarope, a gente tomava droga injetável que a gente comprava na farmácia. Isso me perdendo e cada vez mais, e largando o filho. Minha mulher ficou grávida do meu segundo filho. E eu me apaixonei por uma menina. Voltei a estudar, fiz o 2º grau, cara. Foi tudo bonitinho. Tava vendo casa, eu ia largar da minha mulher para ficar com ela.
Aí minha mulher descobriu, foi lá na firma, fez um escândalo daqueles, cara, na porta da empresa, e o gerente me chamou e mandou eu ir embora e acabou. Meu filho nascendo, eu indo morar na casa da minha mãe. E aí foi nessa época que eu estava bem afundado na cocaína mesmo. Bem afundado, que eu não conseguia mais ir nos locais, eu não conseguia mais frequentar os locais, festas, reunião de família, eu não conseguia, era só traindo minha mulher e abandonando meus filhos. E aí essa frustração vai aumentando, né? Porque você vê seus filhos crescendo e você não fez nada por eles, né? Não trocou uma fralda, você não teve amor nenhum por eles. Aí que eu conheci o crack, aí foi a perdição. A cocaína, que é a substância do crack, é um estimulante do sistema nervoso. Ele provoca, então, uma série de alterações no sistema noradrenérgico, então, que é o sistema nervoso autônomo. Então, ele faz o organismo funcionar mais rápido. Então, os batimentos cardíacos aumentam, a pupila dilata, o aparelho gastrointestinal funciona mais rápido. Então, não é comum essas pessoas dizerem que eu uso e tenho diarreia, eu preciso ir ao banheiro, ou então sentem náuseas. É mais rápido. Aqui dá pra botar até uma inteira. É 10 contas, 10 segundos. É muito rápido. Aqui, tira a sua fome, tira sono. Entendeu? E destrói a família. A partir da folha da coca existem uma série de processos de purificação para chegar no produto mais puro. A gente sabe que a cocaína em pó, na verdade, ela tem uma concentração de cocaína maior do que o crack, por exemplo, porque ela está na frente no processo de purificação. Né? Ele vai ter cura? Não, ele vai ser sempre uma pessoa hipertensa, né? Mas ele vai, se ele tomar as providências, que inclui tomar remédio, que inclui fazer dieta, que inclui fazer ginástica, que inclui perder peso, ele vai ter sempre um nível de sódio e uma pressão normais? Vai. Levei para Bolívia e troquei em 2 quilos de cocaína. E lá eu conheci um boliviano, conheci vários, mas teve um que eu fiz bastante amizade com ele, com a mulher dele. E esse boliviano me falou assim pra mim: olha, cara, vai um cara de táxi amarelo, cabeludo, esse cara é matador, ele tá indo pra te matar. Eu tava com mais 2 pessoas. E aí eu combinei com a dona do hotel, eu arrumei um outro quarto, e na hora de entrar no táxi eu falei: ô, cara, não vou, que eu tenho uma parada pra resolver aqui. E não vim embora. Esses caras se deram muito mal, um morreu, o outro ficou aleijado, um tiroteio. E aí eu fiquei 40 dias na Bolívia, cara. E aí eu vim embora. Quando eu vim embora, aí essa mulher falou assim pra mim: os caras não me deram a droga, contou o que tinha acontecido, eles tinham estragado a droga, porque eles foram misturar reidrate, que é um soro em pó, junto com a cocaína melou toda, e ela me deu um tiro. Falou assim: eu quero meu dinheiro amanhã, cara. Foram várias e várias, se for contar aqui, brigas no portão da minha casa, com os filhos pequenos, traficando na sua porta te cobrar, com meus filhos assistindo tudo aquilo. Foi quando eu resolvi dar uma sumida. Foi quando eu caí um bom pedaço da minha vida no trecho, que eu fui viver de carona, que eu fui viver de lixo, que eu fui comer lixo, que eu fui pedir comida para os outros. Foi numa época do alcoolismo mesmo, que você passa a beber muito. Já comecei a confundir as pessoas. Eu via bicho para a parede, via o diabo querendo vir me buscar. Eu via literalmente as trevas, cara. Se alguém que viu as trevas fui eu. Saí pelado pra rua, dei tiro nos outros pro alto. Fui parar numa psiquiatria em São Bernardo do Campo, onde tomei choque, tomei injeção, fui amarrado. Era uma clínica, uma psiquiatria onde tinha todo mundo misturado, todo mundo comia todo mundo. Era uma coisa horripilante. Eu consegui fugir de lá e
A primeira reação minha foi sair de lá doidão e... A Constituição Federal, ela já prevê, no seu artigo 1º, a dignidade da pessoa humana. E não só no artigo 1º, mas também no artigo 5º ao artigo 17, vários incisos que tratam especificamente da proteção do indivíduo. Em relação a isso, não haveria necessidade da criação de uma lei para a proteção do usuário de crack. Ela traz alguns avanços nesse sentido, no sentido de proteção, mas vendo como a lei, como uma lei ordinária que está abaixo da Constituição Federal, ela não traz tantos benefícios quanto a própria Constituição já traz para a gente, e traz para o próprio usuário de crack. A gente sabe que o usuário de crack está exposto a uma série de outras condições que vão diminuir a expectativa de vida deles, né? A gente sabe que eles estão quase, na sua maioria, em situação de rua. A gente tem um problema muito grande no Brasil de um sistema que ampare esses usuários para que sejam tratadas outras doenças que estão relacionadas ao uso. O que se sabe sobre a internação involuntária é que, na verdade, nenhum tipo tem um resultado muito bom. Né? Todo mundo fala, mas a internação involuntária não tem resultados positivos, mas a internação voluntária também não. A gente tem uma limitação muito grande em termos de sucesso de tratamento de forma geral, seja o paciente que entrou voluntariamente, seja o paciente que entrou involuntariamente, as taxas de sucesso são baixas. As pessoas que vão se tornando dependentes, o corpo passa a contar com a droga para funcionar, o cérebro. Então, desintoxicar significa tirar a droga e deixar o cérebro se reorganizar sem a droga. Isso geralmente leva de 15 dias a um mês. Esse é um período inicial, em que a pessoa tem muita fissura, em que a pessoa tem muita ansiedade, geralmente tem sintomas psiquiátricos de depressão até, que vão desaparecendo com a própria abstinência. Você já procurou tratamento? Procurei. Você não conseguiu por quê? Cara, eu cheguei a pensar assim, nisso. Eu aprendi a lidar com tudo, só não aprendi a lidar com conquista comigo mesmo. Não aprendi a lidar com perdas, porque eu ganhei, conquistei. Mas quando eu comecei a perder, eu percebi depois que eu não aprendi a lidar com as perdas. E só perdendo, o que fez, o que aconteceu, né? Eu comecei a me esconder de novo. Isso escondido, sem ninguém saber. Mas é um caminho de decadência, né? Ele vai caindo, daqui a pouco tá todo mundo sabendo, não tem jeito, não tem como esconder. Né? Conheci um outro rapazinho que morava sozinho, num cômodozinho pequeno, dormia num colchão, meio colchão assim cortado no chão. E aí eu vi um livro de NA, de Narcóticos Anônimos, que eu tinha visto há muito tempo atrás dentro de uma clínica. E eu perguntei para ele, onde você arrumou esse livro, cara? Ele falou, eu fiquei internado numa clínica assim, assensado. E eu peguei esse livro. E aí, eu doidão, cara, eu li aquele livro. Melhor do que a palavra preconceito, eu acho que tem a questão do estigma, né? Que é assumir que o usuário tem certas características. Por exemplo, a gente vê muito a questão do uso do crack e da cocaína como um problema de personalidade voluntário, que a pessoa estaria usando aquilo propositalmente por certas características de personalidade. O que a gente sabe hoje, cada vez mais, eu acho que isso melhorou muito, a questão de entender que algumas substâncias vão gerar dependência química, e a dependência química é uma doença que precisa ser tratada, né? E não ser vista como um perfil de caráter, por exemplo. Esse estigma, e a gente pode falar dessa forma, esse modelo criado de que todo usuário de qualquer tipo de droga ou que tenha qualquer tipo de vício seja um bandido, é algo que está incrustado na nossa sociedade. E alterar isso é um processo também que exige um certo tempo para que a sociedade possa conceber que há a recuperação, que ela é possível e que
Mesmo as pessoas que passaram por um longo processo de tratamento, elas podem então ser reintegradas dentro da sociedade. E a sociedade? Só por hoje funciona!